Bora para mais um vídeo no canal, depois de um tempo sem conseguir postar por enfrentar alguns probleminhas aqui pessoais. Consegui, enfim, voltar ao ritmo das gravações e hoje a gente vai falar sobre Vidas Secas de Graciliano Ramos, nessa versão aqui da Via Leitura, que eu comprei recentemente, já que eu não achei a minha outra versão de Vidas Secas, a antiguinha que eu tinha. Então resolvi comprar esta e falar sobre esse grande clássico da literatura brasileira, obra de Graciliano Ramos, que faz muito sentido ler e tentar interpretar para a sua vida. Ok? Vamos falar sobre Vidas Secas então, que como o próprio nome diz, né, vai retratar aqui uma família de retirantes, né, enfrentando ali a aridez da caatinga, enfrentando todas as adversidades da vida, as agruras da vida, e tenta ali, né, caminhar, tenta encontrar um novo objetivo para sua vida, um novo local de trabalho, e assim conseguir ter esperanças de ter uma vida digna, né, minimamente digna. Então, em Vidas Secas a gente vai acompanhar a família de Fabiano, de Sinha Vitória, seus 2 filhos e da cachorrinha Baleia. Talvez acho que o grande lance, né, desse livro aqui seja a cachorrinha Baleia, mas a gente vai chegar nela, tá? Bom, a gente falou no vídeo anterior sobre o 15, né, da Raquel de Queiroz. Aqui a gente acompanha uma história um tanto quanto parecida, né? Esse livro aqui ele foi lançado em 1938, foi publicado em 38 e ele veio depois, né, de O 15, mas a gente vê também aqui na escrita do Graciliano uma escrita bastante direta, né? Ele faz ali, quando a gente olha alguns especialistas falando sobre esse livro, a gente vai encontrar que o Graciliano ele escolhe muito bem as palavras que ele vai usar, porque o significado dessas palavras vai falar muito a respeito do que está acontecendo, da personalidade daquele personagem, né, do temperamento dele. Então, ler esse livro aqui, eu já deixo essa dica para vocês, tentem enriquecer o seu vocabulário buscando o real significado dos adjetivos, o real significado dos substantivos que ele traz aqui, porque faz muito sentido quando a gente percebe isso e correlaciona com o personagem. Por que eu falo isso? Por exemplo, a gente vai acompanhar Fabiano. Fabiano é um vaqueiro típico, né? Então tem pouquíssimo estudo, ama o que ele faz, ama os animais, ama o trabalho que ele faz. Então, assim, como eu disse, é um vaqueiro típico. E ele não usa bem as palavras, ele não consegue empregar bem as palavras, tem baixo vocabulário. Ele até gosta, ele até tem uma certa paixonite pelas palavras, mas isso cansa muito ele, né? E ele logo desiste, ele não quer se aprofundar no significado, ele não quer se aprofundar em falar melhor, em tentar se comunicar melhor, e isso passa a ser um problema para ele, porque ele não consegue se comunicar. E ao não conseguir se comunicar, ele se envolve em problemas, em enrascadas, ele é passado para trás. Então, na figura do Fabiano, por ter esse temperamento, por ter essas características, a gente vai ver que ele se envolve em problemas com a polícia, por exemplo, com o guarda da cidade, ele é passado para trás pelo patrão, e assim a vida dele, que já é miserável, se torna ainda mais miserável em todos os âmbitos, né? Não só material, mas moral também. Então, é interessante acompanhar como o Graciliano emprega as palavras para descrever o Fabiano, tá? Então, por exemplo, esse livro ele tem 13, deixa eu só ver aqui para eu não falar besteira para vocês, né? Mas são 13 capítulos, tá? Que começa com a mudança de uma família, né? Então eles são retirantes, eles estão caminhando, buscando um emprego, buscando um lugar para se fixar, porque eles provavelmente estão fugindo da seca de uma outra região. Então o primeiro capítulo chama Mudança e o último capítulo chama Fuga. Fuga porque eles de fato encontram um lugar para ficar, mas depois de um tempo eles precisam sair de novo porque o clima se torna árido, os animais começam a morrer, eles já não têm o porquê ficar na fazenda em que eles estavam e a fuga acontece daquele local. Então a gente começa a entender, né, já dá para notar só no nome dos capítulos ali, o primeiro e o último, que a vida deles é um ciclo de mudança, um ciclo de fuga,
um ciclo de esperança, talvez, tá? Então isso é legal entender. Os demais capítulos, eles são, também, alguns críticos literários dizem que a gente precisa ler, primeiro, o capítulo Mudança e, por último, o capítulo Fuga. O recheio desses dois capítulos, ou seja, os demais capítulos, não precisam ser lidos na ordem em que está no livro, porque eles meio que começam e fecham um ciclo. Por exemplo, o segundo capítulo chama Fabiano. Então vai mostrar, de fato, como que é o Fabiano, o pai dessa família. E mostra como que ele, por não conseguir se comunicar bem, se envolve num problema com um guarda. Ele vai para a cidade, ele gosta de beber, ele vai no bar, toma ali as biritinhas dele, e um guarda o convida para jogar ali um jogo de cartas. Ele ganha, mas ao começar a ser rudemente tratado pelo guarda, ele não consegue se comunicar direito, ele vai guardando aquilo, né? E aí a gente vê também uma certa opressão, né, na figura desse guarda em relação ao Fabiano. Como ele não consegue responder, ele vai guardando, 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 estoura e é preso. Então a gente vê ali que o guarda ele usa, né? Ele abusa ali do seu poder e prende o Fabiano porque perdeu no jogo para ele. E na cadeia o Fabiano começa a refletir sobre a vida, né? Ele começa a pensar na família, porque ele foi à cidade, ele deveria voltar. A família fica esperando por ele e ele não retorna, né, naquela noite. Então ele começa a ver a família como um fardo, ao invés de tentar entender qual é o problema que levou ele ali, né? Então assim a gente começa a entender o Fabiano. Os demais capítulos vão explicando, por exemplo, como que é o temperamento da Sinha Vitória, que é a mulher do Fabiano, a esposa, que ela tem uma capacidade intelectual maior do que o Fabiano, ela consegue fazer contas, por exemplo. Ela auxilia o Fabiano nas vendas dos animais ali, dos gados que ele tem, ou dos materiais que ele consegue para ele da fazenda, para poder vender e ter uma renda melhor. Ela alerta o Fabiano sobre como ele vai ser enganado pelo patrão. Não adianta de nada, o patrão também ali num clima bastante opressor rouba o Fabiano, né? Passa ele para trás. Então, na figura da Sinha Vitória, a gente tem ali talvez a maior capacidade intelectual dessa família, tá? A gente tem o filho mais novo que admira muito o pai, né? Ele admira como o pai lida com o trabalho, como o pai se veste, né? Quando ele se veste ali com as vestimentas do vaqueiro. Ele admira o trato dos animais. Tanto tem algumas passagens que ele monta ali num porco grande, cai, né? Todo mundo dá risada e tal. E assim eles vão tocando a vida. Temos o filho mais velho. Esse filho mais velho, ele tem ali uma certa propensão a gostar do estudo, né? Ele tem uma certa tendência a gostar do estudo. Ele, inclusive, numa passagem do livro, ele se interessa muito por palavras e ele fica matutando a respeito da palavra inferno. E ele começa a perguntar para o pai, para a mãe, né, o que essa palavra significa. O pai não consegue responder, já que ele tem muito pouco vocabulário, muito pouco, ele não consegue, ele cansa ao pensar a respeito das palavras, né? A mãe também dá ali algumas respostas evasivas. Ao insistir, ele toma um cascudo da mãe, e aí a gente vê que, cara, nessa família não faça muita pergunta, não tem muita chance para o estudo, assim, acho que se você for ajudar seu pai ali é melhor, né? Então o filho mais velho ele começa a aprender que o estudo não tem muita vez, né? Quando ele começa a perguntar muito, né? Tentar enriquecer-se intelectualmente, ele toma um cascudo, então ele é repreendido. E assim é a figura desses filhos, né? E um outro integrante da família, e sim, um integrante da família, é a cachorrinha baleia. Então, desde o começo, naquele capítulo Mudança, a gente percebe que a baleia ela tem até uma relação simbiótica com essa família, porque eles estão ali em mudança, né? Eles estão no seu retiro, sem nada para comer, pouca água, e a baleia ali ela consegue caçar um preá, traz para essa família, a família cozinha esse preá e come. Então ela é ali, ela tem uma relação simbiótica e ela é reconhecida como um membro dessa família. E o interessante da baleia, tem dois pontos que eu acho interessantíssimo. Eles estão num clima agreste, árido, sem água, e o animal chama baleia, né? Um animal aquático. Além disso, o Graciliano ele coloca como se a baleia conseguisse pensar, como se ela conseguisse sonhar. E então é como se ela fosse uma pessoa de fato.
né? Um integrante humano dessa família, né? E a baleia, ela tem ali. É importante falar isso, não chega a ser um spoiler, porque fala muito a respeito do livro, essa passagem, né? Em algum momento ali o Fabiano começa a ver que os pelos dela estão caindo, ela está com algumas feridas na boca, ela apresenta hidrofobia, então muito provavelmente ela está com raiva. E para diminuir o sofrimento dessa cachorra, né, dessa cadela, o que ele faz? Ele sacrifica ela. Então, e a gente percebe como o sofrimento envolve essa família até na hora da morte, na relação da baleia, tá? Por quê? O Fabiano vai sacrificá-la com um tiro. Só que ele acerta as pernas da cachorra, a cachorra aí não morre, né? Ela sai ali com bastante sofreguidão, se arrastando, se esconde. E nesse processo, né, do tiro até a morte, o Graciliano mostra como que ela consegue sonhar, como que ela consegue ter uma perspectiva, e ela sonha com um céu repleto de preás para ela caçar, né, com cachorros e assim por diante. E mostra também o sofrimento dos filhos, né, que ficam ali tentando evitar que isso aconteça, principalmente o filho mais velho, que tem uma relação mais próxima com a cachorra, mas não acontece. Bom, tem uma passagem também do Natal, né, que a família se arruma toda. A gente percebe que ali na maioria do tempo os filhos andavam sem roupa, né? Tamanha era a falta de materiais, né? A falta de roupas mesmo que essa família tinha. Então os filhos ficavam sem roupa. E nessa festa de Natal na cidade, eles têm ali uma roupa melhor, assim a Vitória coloca um salto, sabe? Compra ali alguns tecidos para poder fazer roupas melhores e eles vão à festa na cidade. Bom, na cidade o Fabiano bebe demais, ele se passa a ser um fardo para a família. Assim a Vitória pensa ali a respeito, né, de como essa família está evoluindo. Enfim, eles não aproveitam muito bem. Talvez o maior momento dessa festa seja quando assim a Vitória toma coragem para baixar e fazer xixi em algum lugar, porque ela estava apertada, e logo após isso ela fuma ali o seu cachimbo. Então a gente percebe que as melhores passagens assim dessa família são coisas que nós não daríamos valor algum. Né? Então o título Vidas Secas eles não se refere apenas à aridez da região onde eles moram, da necessidade de certa imigração que eles precisam fazer, mas também a aridez, né, essa vida seca em relação à instrução, em relação à intelectualidade, em relação a bens materiais, por que não? Tá? Então, refletir sobre essa família é bastante interessante, tá? É algo que me traz bastante vontade, me traz bastante necessidade quando eu leio livros como Vidas Secas e o 15 que a gente leu anteriormente. Eu vou até colocar aqui, tá? Eu não lembro, nunca lembro se é desse lado que o card aparece ou se é deste lado. Vai aparecer aí, você vai ver. Então, leia Vidas Secas porque faz sentido, vale muito a pena, tá? Depois dessa festa, inclusive, a gente vê que o Fabiano ele é tão incapaz, né, de se defender, ele é tão incapaz de evoluir na vida, que ele está voltando, né? Não tem um outro capítulo em que ele está voltando para sua casa e ele encontra aquele guarda que abusou da sua autoridade, né? E ele encontra o guarda longe da cidade, ou seja, ele está fora do seu local de poder, digamos assim. Então, o Fabiano poderia fazer uso da sua força ali, já que está no local de poder do Fabiano. E ele fica ali, não vai, ele tenta, assim, talvez ele pense em agredir, ele pensa até em matar esse guarda, que está lá em uma situação muito vulnerável, né? Notoriamente ele está vulnerável, só que nem assim ele consegue fazer nada. Aí ele dá a informação que o guarda precisa e segue para casa. Então, de fato, ele não consegue lidar muito bem com os seus sentimentos, ele não consegue lidar nem com o sentimento de vingança que brota nele ali. E a gente imagina, por ser uma pessoa muito rude, né, por ser uma pessoa muito do campo ali, um vaqueiro rude, que só sabe usar a força no seu trabalho, ele pudesse empregar a força para se vingar desse guarda também. Mas ele não consegue, ele deixa para lá, segue seu caminho, o guarda segue o caminho dele. Então é interessante se atentar a esses detalhes também, tá? E no fim, né, ali perto do último capítulo, que é a fuga,
eles começam a reparar que a chuva não chega há muito tempo, o céu está muito azul, alguns pássaros ali, carniceiros, já começam a rondar a região, e aí a família entende que é hora de fugir de novo. Então eles abandonam ali a fazenda onde eles estavam, que eles haviam chegado no começo do livro, deixam tudo para trás e durante a madrugada começam de novo o seu retiro. E nesse retiro, o que é legal é a esperança que fica, né? Porque tanto o Fabiano quanto assim a Vitória, elas começam a refletir a respeito do futuro, né? Será que os filhos vão conseguir estudar? Será que eles vão para a cidade, vão conseguir um emprego? Os filhos vão para a escola, vão conseguir ser alguém na vida? E o livro acaba dessa forma, tá? Deixando esse tom de esperança, né? Para que talvez a vida dos filhos não seja tão seca quanto a vida dos pais, tá bom? Bom, este é o livro Vidas Secas. A gente está falando de clássicos brasileiros, né? Durante esse período aqui, começamos com o 15 e agora Vidas Secas de Graciliano Ramos. São livros muito, mas muito interessantes mesmo. Não são difíceis de ler. Você pode adquiri-los por algum dos links que tem aqui embaixo na descrição. E se você fizer isso, você ajuda bastante este canal, porque parte da sua compra vem para nós. A Amazon faz essa caridade para a gente. E melhor dizendo, não tem acréscimo nenhum na sua compra, porque é uma comissão, tá bom? Então, se você quiser adquirir Vidas Secas, o link está aqui embaixo. E se você gostar também de histórias como essa, leia o 15 da Raquel de Queiroz, que também vai estar nos links aqui embaixo e tem vídeo no canal. É só procurar, vai estar na descrição e eu também coloquei um card aqui agora há pouco. Pois bem, se você gosta desse tipo de vídeo, se você gosta desse tipo de livro, deixa sua curtidinha, que ajuda muito, tá? O alcance dos vídeos aumenta muito com sua curtida. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se, porque assim você será notificado a cada vídeo que eu publicar. Sempre publicamos vídeos de terça e sábado, tá? Às 10 da manhã, com raras exceções, mas esse o calendário aqui, né, do canal. E se você gostou também e conhece alguém que talvez goste, compartilhe esse vídeo com ele. Deixa aqui no comentário o que você achou do vídeo, o que você achou desse livro, se você já leu. Quando ler, volte aqui e comente, porque assim a gente cria um grande grupo de discussão e conseguimos criar talvez uma visão crítica a respeito das obras clássicas, né? Fomentar mais a nossa intelectualidade, fomentar mais a nossa capacidade crítica e não ser passado para trás como o Fabiano é, pelo guarda e pelo seu patrão aqui neste livro. Beleza, meu amigo, minha amiga? Eu fico por aqui, agradeço que você tenha assistido até este momento, agradeço que você tenha curtido, inscrito, comentado e compartilhado este vídeo e nos vemos no próximo vídeo. Eu, Eduardo Cassago, um amante de literatura brasileira, fico por aqui, flutuando do nada a lugar nenhum nesse pálido ponto azul. Fui.